São os irmãos que se deixam vencer pelas teias da inércia ou pelo bolor do desânimo. Conhecemos aqueles que lhe relegam a engrenagem à perturbação e à desordem. São os companheiros que preferem o desequilíbrio e a intemperança para os conselheiros de cada dia. Observamos frequentemente os que lhe arrojam as possibilidades ao fogo devorador. São os amigos, voluntariamente entregues a furiosas paixões que lhes devastam a mente. Anotamos ainda aqueles que lhe cedem a direção a malfeitores confessos. Temos nessa imagem todos aqueles que se comprazem com os empreiteiros da delinquência a desenvolverem lamentáveis processos de obsessão. Preserva o teu corpo, a feição do trabalhador responsável e consciente que protege um instrumento de serviço que a vida lhe confiou. Foge ao tormento do excesso, ao azinhavre da preguiça e à excitação da imprudência. Bendizendo o templo de recursos físicos em que te situas, passarás sobre a terra, abençoando e servindo, convertendo as cordas de tua alma em harpa divina, para que o Senhor, através delas, possa desferir para o mundo as melodias da beleza, os cânticos do progresso e os poemas do amor, em celeste exaltação da alegria imortal. Uma excelente página para reflexão. Vamos fazer a nossa prece para darmos por iniciado o nosso trabalho de estudo, de esclarecimento. Vamos orar. Nosso Mestre amado Jesus, benfeitores, amigos da nossa casa, Dr. Erma e toda a equipe de trabalhadores que nos sustentam, que nos amparam em nossa existência terrena. Nós estamos, Senhor, nos apresentando na nossa casa de oração, em mais um domingo de estudos e de esclarecimento importantíssimos para nós, como espíritos imortais, Senhor. O entendimento das leis divinas, o entendimento das leis que nos regem, as quais o Senhor nos expressou tão bem, quando o Senhor nos fala em amar a Deus e amar ao próximo. Peço ao teu coração, Mestre Jesus, que nos envolva em tuas vibrações, vibrações amorosas, ternas, amigas, e nós, da nossa parte, possamos buscarmos uma integração com a vibração amiga da casa, entendendo hoje o estudo que o Maurício vai nos passar acerca do Livro dos Espíritos. As tuas bênçãos e a tua permissão para iniciarmos mais um estudo em nossa casa espírita, em nossa casa de oração. Graças a Deus, Senhor. Só lembrando a questão do celular, por favor, desligá-lo para não atrapalhar a reunião. Boa tarde. Que Deus nos abençoe na nossa reflexão acerca do Livro dos Espíritos. Nós estamos trabalhando o retorno à vida corporal das questões 367 a 370, influência do organismo. Bom, então se nós estamos trabalhando o retorno à vida corporal, onde nós estamos? No mundo espiritual. Para onde que a gente vai? Para a Terra. Reencarnar. Aí tem gente que fala assim, eu não acredito. De novo, não. Eu estou vindo de tanta luta, tive uma reencarnação na Terra,
tanto desafio, tanta dificuldade. Você está falando sério? Eu vou ter que voltar? Aí a lei diz para a gente que a gente tem que voltar. Tem que voltar enquanto a gente tiver algo que aprender na Terra. Porque a hora que a gente tiver adquirido o aprendizado que o planeta tem a nos oferecer, a gente não vai precisar retornar para a Terra. A gente já vai passar a encarnar em moradas diferentes. Mas até então, quisera Deus, né, como os Espíritos já falam para a gente, que reencarnar na Terra já está passando a ser uma coisa assim, melhor ainda do que a gente imaginava. Porque a Terra está passando por um processo de mudança e está mudando de faixa evolutiva. Então, reencarnar na Terra também é reencarnar num planeta melhor, uma faixa evolutiva melhor. E o que nós vamos fazer, então? Continuar o nosso aprendizado, continuar o nosso progresso, superar as nossas dificuldades, reorganizar algumas coisas que ficaram pendentes, ter acesso a algumas que a gente não teve oportunidade ainda de ter, porque o processo evolutivo ele é um processo muito amplo. Tem muitas questões ainda que a gente não teve tempo de entrar em contato. Então a gente precisa continuar essa nossa trajetória. De que forma que vai ser esse reencarne? O que é que nós podemos esperar? Né? Muito serviço, muito trabalho, muita luta, muito desafio, muito estudo. É isso que nos aguarda. A gente, quando está na Terra, a gente às vezes tem aquela ideia equivocada, a gente fala assim, ai meu Deus, doido para morrer, para descansar logo dessa luta. E a gente já vem descobrindo, pela orientação dos espíritos, que morrer não faz ninguém descansar, não. Afinal de contas, nós colocamos todo dia na porta, no caderno de prece, um pedido para alguém fazer alguma coisa para ajudar a gente, né? Quer dizer, então esse povo está tudo trabalhando. Se aqueles que estão melhores, estão podendo ajudar, estão tudo trabalhando, e aqueles que não estão nessa condição ainda? Claro que o que nos aguarda, né, é muito serviço, é muito trabalho. E de retorno à Terra, a mesma coisa. E o corpo que eu vou usar, ele pode me ajudar ou me atrapalhar nesse projeto meu? De certa forma, sim. E é isso que a gente está vendo nessa tarde, né? A influência que esse organismo pode oferecer ou não no meu trabalho enquanto espírito de retorno à pátria verdadeira, à Terra. E aí ele pergunta assim, o espírito, unindo-se ao corpo, ele identifica-se com a matéria? A matéria é apenas o envoltório do espírito, como a roupa é o envoltório do corpo. O espírito, unindo-se ao corpo, conserva os atributos da natureza espiritual. Quem eu sou, eu continuo sendo, independente da roupa que eu utilizo. Apesar dessa roupa exercer um pouco de interferência, mas eu continuo sendo a mesma pessoa. Se eu me levanto pela manhã e vou à padaria, se eu vou à padaria antes de tomar banho ou depois, sou eu. Se eu vou de short e camiseta, ou se eu já vou pronto para o serviço, sou eu.
A mesma pessoa. Claro que às vezes, dependendo da roupa que a gente está usando, a gente se sente mais ou menos à vontade em determinado ambiente. Mas nós somos a mesma pessoa. Então, independente do corpo com que a gente vai se ligar por ocasião da reencarnação, os valores que serão trabalhados são os valores que eu, espírito, adquiri. Dependendo do corpo que eu vou usar, eu vou encontrar mais facilidade de atuação em determinadas áreas ou mais dificuldade. Mas se eu tiver um firme propósito de superar as dificuldades, eu tenho condições para isso. Porque o que prevalece é a minha natureza, é a minha essência. Sou eu enquanto ser imortal. Naturalmente, que se eu for um musicista e tiver um instrumento ruim à minha disposição, o som não vai ficar tão bom. Mas eu sou capaz de tocar aquele instrumento. Então, os Espíritos falam para a gente que mesmo que a gente encontre barreiras enormes, a gente consegue mostrar quem a gente quer pelos canais dos nossos poderes espirituais. O recurso está dentro de cada um de nós, na nossa essência. E às vezes a gente tem encarnações de grandes desafios, sim. Às vezes a gente encontra corpos que a gente até rejeita, não é? Considerando os corpos normais. Essa questão de rejeição do corpo, ela ainda passa muito pela nossa vaidade, né? Quantos de nós vamos para frente do espelho e a gente fala assim, não é bem o que eu queria, não. Existe isso na gente. Mas tirando essas questões de vaidade, existem outros fatores limitantes. E que às vezes o espírito, ele precisa demandar uma força muito grande para superar alguns limites que o corpo lhe oferece. Esses limites, para a nossa compreensão e para o nosso entendimento, não são limites que vieram ao acaso. Por quê? Porque a lei se encarregou de disponibilizar para a gente o corpo que é importante para aquela tarefa que a gente vai executar naquela encarnação. Então, se existem alguns limites, existe um porquê nesse limite. Outra coisa, o espírito, quando se une ao corpo, por vezes ele apaga as suas aptidões em estado de prova, mas elas não morrem. Podem atrofiar-se para que no porvir cresçam mais. As provas são para despertar a alma para uma aventura maior. Às vezes, numa determinada encarnação, a gente faz um mau uso de uma determinada ferramenta que está à nossa disposição. E a gente pode, numa encarnação futura, encontrar limites de compreensão, de entendimento naquela área de atuação. Não sempre é um desconhecimento nosso, mas é uma barreira. Um exemplo hipotético, tá? Um exemplo hipotético. Um profissional da área de saúde, um médico, que não cumpriu bem o seu papel. Exemplo hipotético. Ele pode reencarnar num momento futuro com dificuldades de se aproximar da área de saúde. Ou se aproximar da área de saúde, não como médico
e com dificuldade de compreensão, de entendimento. Não porque ele não tenha bagagem, porque a bagagem que ele tem está guardada num arquivo, porque ele precisa ainda se reaproximar dessa área, prestando um bom serviço, para que esse conhecimento seja liberado no futuro, porque ele não soube utilizar de forma apropriada. Apenas para ilustração. Então a gente pode, porque às vezes a gente se vê frente a algumas dificuldades que a gente fala assim, gente, eu não consigo entender esse assunto em hipótese alguma. Aí a gente fala uma coisa feia para a gente mesmo, né? Mas a gente até brinca com a gente, eu devo ser muito burro, meu Deus do céu, todo mundo entende isso, eu não consigo entender. Não, não somos burros, muito pelo contrário. Mas às vezes aquele conteúdo, ele está blindado para a nossa compreensão por hora. Porque a gente não soube usar bem quando teve essa ferramenta à nossa disposição. Também é uma possibilidade. O que somos não podemos esconder, mesmo revestidos por um corpo de carne. Os talentos espirituais se afloram, dando a conhecer quem ali se encontra, mesmo num corpo com dificuldade. Por isso, os educadores do plano espiritual e até os educadores já no mundo material orientam a fazer o quê com os nossos filhos? Conhecer os nossos filhos. Olhar atentamente para eles, porque eles naturalmente mostram sinais das suas conquistas e daquilo que eles precisam aprimorar e desenvolver. Mesmo num corpo novo, jovem, a criança, na verdade, o espírito na forma de criança, dá sinais das suas conquistas. Às vezes a gente tem em casa uma criança que fala assim, gente, não pode tocar uma música, parece um bailarino, uma bailarina, dança por tudo quanto é coisa. A outra pega logo o microfone, vai para frente de todo mundo, fala assim, isso aí vai ser uma artista. E às vezes já foi, e às vezes vai ser. Né? Outros já são mais acanhados, mais comedidos. O outro, se queimar uma lâmpada em casa, se tiver uma porta arranhando, parece que é um engenheiro. Ele já sai dali, já pega alguma coisa, já pega o outro e fala assim, gente, então onde que esse menino sabe essas coisas, gente? Tem uma tranquilidade, um desembaraço para movimentar esses recursos. Fala assim, da onde isso? Né? Às vezes, hoje em dia, os carros todos estão automatizados, né? Mas mesmo assim, vez por outra, a gente encontra com uma criança que parece que o carro não pega, abre o capô, e a criança vai lá, mexe no negócio, no outro carro funciona. Eu falei, como isso, gente? E a gente mesmo não consegue nada. Mostrando para a gente que a conquista de cada um está presente ali. Bastando que a gente perceba e estimule. Iniba aquela que deve ser inibida e estimule aquela que precisa ser potencializada, porque os recursos, eles existem. Aí ele pergunta se, depois dessa união com o corpo, as faculdades são exercidas com toda a liberdade. Eu, espírito, me liguei à matéria. Agora, todos os recursos que eu tenho toda a facilidade para movimentar. O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhes servem de instrumento. Elas estão enfraquecidas pela grosseria da matéria. Eu, espírito, na condição de espírito livre, tenho uma liberdade de atuação. Eu, espírito, ligado ao corpo, tenho o meu movimento limitado. Por mais que eu tenha os meus recursos, não tenho tanta liberdade de movimentação quando estou ligado ao corpo do que quando estou no ambiente espiritual. Por isso que eles falam para a gente desse exercício nosso de
afrouxamento dos laços, desprendimento espiritual, que é o exercício de, ainda encarnado, estimular as potências do espírito. Todas as noites nós estamos no ambiente espiritual, por ocasião do repouso do corpo físico. Nós temos uma liberdade maior do que é quando estamos na vigília. Mas não é a liberdade plena do espírito. Mas às vezes a gente acorda, né? E aí quando a gente acorda, a gente sente aquele peso do corpo. Porque o corpo, ele tem exigências, não tem? Tem. O corpo, ele briga com a gente. Se a gente não souber desenvolver um controle sobre ele, nós estamos enrolados. Ele para a nossa vida. Ele obriga a gente a tomar banho, a se alimentar, a fazer as necessidades fisiológicas. Ele tem uma série de rigor que a gente tem que cumprir. A não ser que a gente já tenha desenvolvido recursos para a gente ser o general desse conjunto celular. Nós vamos encontrar isso aonde? Nos espíritos evoluídos. Os espíritos evoluídos, como nos conta Chico, conversando com Emmanuel, Emmanuel o orientou a educar as suas células do corpo físico. Porque ele tinha tantas atividades a desenvolver que ele precisava conversar com o seu universo celular e pedir um pouquinho de paciência. Então, olha só, depois de uma jornada de trabalho no mundo material, o dia inteiro, ele sentava-se às vezes para psicografar por volta de 19 e 20 horas e até 6 da manhã. Alguém que depois de trabalhar o dia inteiro, sentava-se e levava mais quase 12 horas ou mais, sem interrupção alguma, a serviço dos espíritos. Ele precisava ser um gestor muito eficiente para virar para o seu conjunto celular e falar assim, ó, segura aí que agora eu, o comandante, tenho tarefa para fazer, não vou poder dar atenção a vocês. Aí o conjunto celular silenciava e deixava ele trabalhar. Olha só. E nós? Não tem calor, não tem frio, não tem fome, não tem sede, não tem nada. A gente, qualquer coisinha, a gente, se a temperatura mudou um pouquinho, a gente fica desassossegado. Qualquer coisinha a gente tem que levantar, tem que ir lá fora, tem que fazer não sei o que lá, tem que ir ao banheiro, tem que... Esse conjunto celular, ele ainda gerencia muito a nossa vida. Nós ainda não aprendemos a dominar esse conjunto celular. Sofremos uma influência muito intensa desse conjunto. Claro que nós estamos falando aqui do exemplo daquele que aprendeu. Nós vamos para lá. Mas esse é o exercício. Né? Aqueles que conseguem controlar já a sua ansiedade, quando se vê numa situação de apuro, ele para, reflete, respira e se tranquiliza. Aquele que não, o que acontece com a gente quando a gente não consegue fazer isso? Nossa, mãe! A gente fica baratinadozinho para um lado, para o outro, andando para cima e para baixo, não resolve nada, agitado, ansioso, transpira, e a gente fica... E às vezes tem uma pessoa perto da gente que já está nesse exercício, ela até fala assim para a gente, coitado, o risco que ela corre é muito grande. Que ela até fala assim, você está agitado, calma um pouquinho, respira, tenha paciência. Aí a gente que não está agitado, fala, você é agitado nada. Não, a gente não está agitado, a gente já passou de agitado. Não é? Que a gente não conseguiu trabalhar isso.
Então, é como querer, nessa ligação com o corpo, ter a mesma liberdade de correr na floresta como na campina. O ar é leve e pode se movimentar nele com agilidade. Mas no lodaçal, as dificuldades são bem maiores. É assim que representa para o espírito o corpo de carne, um impedimento nos seus movimentos. O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos. Os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Esta manifestação está subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição desses mesmos órgãos, como a excelência de um trabalho, a excelência da ferramenta. É o que a gente falou, o exemplo do musicista, né? Claro que quanto melhor o corpo, melhor eu, espírito, consigo extrair dele a sua plenitude. Mas isso também convida a gente a fazer uma reflexão, como está aqui na página de abertura do texto de Emmanuel. Ante a bênção do corpo, o que é que nós estamos fazendo? Porque muitas vezes o corpo não é aquela excelência de plenitude. E a gente que gosta de ajudar, porque a gente é uma pessoa bondosa, né? Nós já somos espíritos bondosos. A gente gosta de ajudar. Aí a gente ajuda a destruir o nosso corpo. A gente é bondoso, a gente gosta de ajudar. A gente dorme pouco, trabalha muito, come mal, não se exercita como deve, pensa um monte de bobagem, acumula um monte de lixo mental, intoxica nossos sentimentos e nossas emoções, tem muita raiva. A gente ajuda, a gente gosta de ajudar. A gente ajuda a destruir o corpo. Né? Ajudar é uma coisa boa, né? Dependendo do que a gente está ajudando a fazer. Então, o convite para a gente também é esse. O que é que estamos nós fazendo com esse corpo que nos foi oferecido para esse exercício encarnatório? Porque se o corpo já é um limitador para o espírito, e se eu já não cuido dele, o que vai acontecer? Vai dar problema, não vai? E vai dar problema, às vezes, cedo demais. Porque dá problema, sempre vai dar problema. Mas, às vezes, a gente pode se surpreender que a gente recebeu lá um bilhetinho lá para ficar nessa encarnação 90 anos. Mas depois dos 60 a gente está abrindo o bico. Aí você, mas como assim? 60 anos tão novo, não é assim? A gente fala, quando a gente olha para os outros, não é assim? É muito curioso isso, né? Quando a gente olha para os outros, quantos anos você tem? 65, a gente, ui. Mas quando é a gente que tem 65, quando a pessoa pergunta, quantos anos você tem? Só 65. E a gente ajuda e fala assim, 65, mas parece uma criança, 18 anos. Né? Ativo, com saúde, com vigor, porque, na verdade, a gente está trabalhando isso, para que a gente envelheça com qualidade de vida. É isso que é o esperado. Porque se algum tempo atrás, pelas condições insalubres, era natural morrer aos 40, 50, hoje virar aí o ponteirinho de 90, 100 não é tão difícil não. Agora, já pensou, cá para nós, motorzinho batendo biela 50, e ficar de 50 a 100 arrastando aquele motorzinho, muito duro, né? É muito duro. Agora, se eu posso chegar 60, 70, 80, 90, né? De vez em quando a gente encontra umas pessoas, gente mais lúcida, conversando, bem orientado, bem situado, sabendo das coisas. Eu falei, então um susto, né?
A gente costuma dizer que o povo da roça vive muito, né? Que é o povo na roça, as coisas ainda estão na banha de porco, não tem problema nenhum. Aqui na cidade tudo é colesterol, é o triglicerídeo, está todo mundo diabético agora, hipertenso. É porque na cidade a gente arruma muita confusão com muita gente. Na roça a gente levanta cedo, vai dormir cedo, e quando tem que brigar, briga com as vaquinhas. Ô fulano, você hoje só me deu 20 litros de leite, por causa de quê? E ali mesmo resolve o problema. Mas a gente, quando vem para a cidade, a gente arruma confusão com todo mundo. Já sai de casa, quando olha para o marido ou para a mulher de manhã, fala assim, meu Deus do céu, o barraco já está armado antes de sair de casa. Aí já viu como é que esse dia vai arrastar. As crianças que são sabidas, né? Porque quando a gente quer que os nossos filhos acordem cedo, eles estão dormindo. Mas quando eles precisam de alguma coisa, quando você abre o olho assim, ele está na cama assim, o que houve? Levantou cedo hoje? Não, porque tem um negócio de passeio na escola, tem que levar não sei quanto, tem não sei o que lá. Não é assim? A gente vive nesse meio, assim, o tempo inteiro. Né? Então, todos nós, encarnados e desencarnados, temos uma consciência instintiva, de modo a comandar todos os corpos em se falando dos seus departamentos de vida. Porém, é a mente central a senhora de todo o complexo. Nós precisamos educar os nossos pensamentos. Ainda é uma grande dificuldade para a gente. A gente se perde muito fácil. A gente é capaz de levar uns 10 minutos por dia com boas ideias e bons projetos. E o resto só pensando bobagem. Com medo de tudo, inseguro. Isso não vai dar certo, minha vida não vai para frente. E que não sei o que lá. E a gente vai. Aí 10 minutos no dia a gente está com a autoconfiança lá em cima. Não, que está tudo certo, vai dar tudo certo, não sei o que lá. O resto do dia... E isso a gente faz o quê? Adoece o nosso sistema físico, que recebe essa carga toda. Né? A gente já tem falado, estudado, os espíritos orientam a gente vive num oceano fluídico. O nosso sistema físico é composto por um volume substancial de água, que sofre influência muito facilmente ao nosso bombardeio mental. Então, nós criamos os problemas no nosso corpo físico, pela falta de educação dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. E a gente precisa começar a reverter isso. A gente precisa começar a gostar da gente. A gente fala que gosta tanto de tanta gente, mas às vezes a gente esquece de gostar da gente. A gente tem que gostar da gente. A gente só pode oferecer para o outro aquilo que a gente tem. E se eu não gosto de mim, se eu não me amo, se eu não me cuido, eu não tenho como cuidar de ninguém. E a gente precisa fazer isso, né? Outra coisa muito interessante, para a gente ir finalizando, em relação à superação das dificuldades que o corpo pode apresentar, não podemos esquecer, né, que apesar de todos os limites, nós temos os recursos. Desencarnou agora em março de 2018, aquele astrofísico britânico, Stephen Hawking, né? Algo assim parecido a pronúncia. Confinado numa cadeira, mas com uma mente brilhante. E não parou de trabalhar um minuto. Ele teria todos os motivos para não fazer nada. A gente encontra aí a nossa ginástica olímpica Laís Souza, né, que sofreu aquele acidente de esqui aéreo e ficou paralisado do pescoço para baixo. Aí, numa luta diária,
fazer uma atividade aqui, uma atividade ali, de superação ao limite que o corpo impõe a ela. Tem aquele modelo também, o Fernando Fernandes, que até participou do BBB, que depois de um acidente de carro ficou paraplégico. Mas depois de paraplégico, ele é tetracampeão de canoagem. Tetracampeão de canoagem, depois que ficou paraplégico. E a gente, com uma dorzinha daqui, a gente fala assim, hoje eu estou com a dor nos quartos. Hoje eu não posso fazer isso não. Aí o outro fala assim, eu acho que é tendinite. Eu não posso segurar essa caneca, não. Falei, gente, pelo amor de Deus, gente, vamos fazer alguma coisa. Não, olha, meu esporão está matando. Eu não estou podendo andar. Esporão dói, eu sei que dói, eu tenho. Dói demais da conta. Mas bota o sapato e vai andar. Se você ficar na cama, aí esporão. Não vai ser um esporão, vai ser um galo logo, vai tomar conta de você todo. Então, o limite que o corpo impõe, as dificuldades que o corpo tem, são legítimos. Mas nós somos os senhores. Nós é que determinamos o que precisa ser feito. E a gente precisa reverter esse processo. E precisamos aprender a valorizar o corpo que a gente tem, começando a se amar e a cuidar dele. Cuidar dele. Cuidar através da ingesta que a gente faz ou da ingesta que a gente não faz, né? Cuidar através dos pensamentos e sentimentos que a gente tem. Cuidar através do movimento que a gente impõe a ele ou não. Olha, vou contar uma para vocês. Eu gosto muito de andar de bicicleta. Aí comprei uma bicicleta. Andei 3 vezes. Tem 2 anos que eu comprei a bicicleta, andei 3 vezes. Tem que levar uma coça, não tem? Tem. Já comecei a fazer outra coisa, daqui a pouco eu vou andar de bicicleta. Que eu já consegui me movimentar. Mas é um exercício que a gente tem que fazer com a gente. A gente tem que chegar uma hora e brigar com a gente e falar assim, ei, sai dessa, vai. Vamos embora, vamos fazer um movimento. Tem muita coisa para a gente fazer. E quanto mais qualidade de vida a gente tiver a nível de corpo, não precisa aqui ninguém se matricular para ter barriga tanquinho, não é nada disso. Ficar 24 horas viciado em endorfina, que a endorfina vicia também, que você começa a malhar, não quer saber de outra coisa, só malhação, malhação, não é nada disso. Nós temos uma tarefa aqui, que é uma tarefa espiritual no planeta Terra. E precisamos cuidar do corpo. Se eu não for um professor de educação física, eu não tenho que ficar o dia inteiro na academia fazendo nada, não. Tem mais coisa para fazer. Agora é cuidar também desse corpo. Mas principalmente entender que o meu pensamento e o meu sentimento atuam muito intensamente nesse corpo e as minhas emoções. Que Deus nos abençoe. Fazer a nossa prece. Aproveitando a reflexão através da palavra, aproveitando as canções preces, refletindo bastante sobre as nossas escolhas, o que já entendemos da lei, e como irmãos que somos, que possamos todos nós estarmos vibrando uns pelos outros,
aqui presente, que cada um de nós possamos desejar ao irmão o melhor das vibrações benfazejas da casa. Os espíritos amigos e benevolentes, força divina, mensageiros celestes, irmãos, queridos e amados companheiros, sob a égide do Mestre Jesus, vão nos envolvendo nas blandices do amor maior, acalentando nossas almas, pacificando os nossos corações. Estamos na casa espírita, na casa de Jesus, na casa de Doutor Erma, na nossa casa, recebendo os recursos maiores para que possamos, cuidando de nós, estarmos também cuidando dos companheiros e irmãos, valorizando a família e cuidando da família, da consanguinidade, da família espiritual, e que a cada dia possamos vencer a nós mesmos, identificando as dificuldades que se apresentam por nossa conta e risco, mas que as nossas escolhas daqui para frente sejam mais refletidas, pensadas, analisadas. Que possamos buscar no Evangelho de Jesus o roteiro seguro para o nosso caminhar. E assim nós prosseguirmos acertando os passos, identificando a necessidade que temos de reparar os erros cometidos, aqueles que já identificamos, que já não queremos mais fazer, dando oportunidade a nós mesmos de estarmos mais suaves, mais serenos, mais leves no nosso caminhar, compreendendo que tudo é possível para aquele que crê, e que persevera, e que confia, e que faz o bem, porque a senha é a caridade. A senha da felicidade é a caridade. Cuidarmos uns dos outros. Assim, caríssimos irmãos, vamos fazer uma reflexão na nossa semana. Como estamos aqui neste momento e como foi a nossa semana de mágoa, de dor, de desespero, de desalinho. E as nossas chagas, como é que estão as nossas chagas físicas, morais? Como que está a nossa vida? O que temos sentido? Em que vibração estamos nos encontrando? Estivemos durante essa semana mesmo. Qual o nosso projeto para quando sairmos daqui? O nosso projeto para a próxima semana? Precisamos cuidar do que sentimos, do que pensamos, e fazemos os nossos projetos envolvidos com a verdadeira caridade, no exercício do perdão, do acolhimento, e caminharmos com mais tranquilidade com Jesus. Se temos diferença nos lares, vamos reparar. Se é no nosso ambiente de trabalho, vamos cuidar, porque o nosso trabalho é tão importante. Se é com as pessoas que temos a caminho, vamos reparar tudo isso, para que assim, caríssimos, mais serenos e mais harmonizados, possamos agradecer e louvar ao Senhor. Recebemos os recursos que necessitamos para o nosso equilíbrio, para a nossa saúde física, mental e espiritual. Graças a Jesus Cristo. É de grande importância olhar em si, reconhecer erro
e começar a trabalhar, a encaminhar essas negatividades. É de grande importância no caminho salutar que queres prosseguir, identificar em si próprio a pedra que dói nesse sapato, o compromisso que acaba levando a dor e a sofrimento, através, muitas vezes, do orgulho, de vaidade, de homem velho, que não quer se olhar e não quer harmonizar para caminhar com mais segurança. Todas as dores, todas as dificuldades que atravessam são próprias da conquista que fizeram no caminhar de evolução. Hoje, diante da doutrina dos espíritos, todos que já compreendem, que visita, que vem à casa espírita, que estuda a doutrina, que é espírita, precisa fazer diferente. Trazer o coração mais suave, mais leve das mágoas, dos ódios, dos problemas todos, que gera dor e sofrimento. Sejam inteligentes. Tragam a reflexão para o caminho do amor e começa a exercitar perdão. Vamos perdoar, vamos dar oportunidade aos companheiros para que seja mais sereno a experiência na Terra, enquanto estão todos em caminho um com os outros. E que cada coração aqui presente, dos dois planos da vida, porque na casa espírita, no movimento espírita, quando se está verdadeiramente integrado com o coração, os companheiros que já estão no plano espiritual vêm para participar junto do banquete de luz, que é estudar, compreender, investir na alma, que precisa cada vez mais se conhecer e se aprimorar esse sentimento. Então, os corações que estão ligados a cada um de vocês, que vêm para matar saudade, que vêm para ajudar, e às vezes encontram vocês com a mente totalmente desalinhado. Então, preste atenção. Adentrou casa de oração, já a vibração é diferente. Acalme o coração. Pacifica a alma, receba os recursos, bem fazer de hoje, disponível a todos, que cada um nesta hora mentalize em corpo físico dificuldade que porventura traz, que gera dor e sofrimento. Qual é o ponto nevrálgico que traz em corpo físico, que tem dificuldade, que passa por dificuldade e provação? Mentalize para que a equipe espiritual possam trabalhar e ajudar a restaurar esse centro, esse ponto que sentes em corpo físico, através de perispírito, para minimizar, diluir, esclarecer e encaminhar. A figura de Jesus em tela mental e vendo o ponto em físico onde incomoda, onde traz dificuldade. Quer também socorrer irmão ligado ao coração que não está presente? Mentaliza o irmão e o ponto de dificuldade desse companheiro, seja parente consanguíneo ou não, mas fazer o bem, sempre fazer o bem. Aqueles que estão no hospital,
aqueles que estão em posto de atendimento, aqueles que estão retornando ao plano espiritual, na dificuldade de retorno, que é individual, cada um com sua conquista, mas que estejamos todos vibrando na vibração de amor, de paz, de tranquilidade e de harmonia. Assim, que o Mestre Jesus Cristo envolva a todos nas benesses maiores, nos fluidos de cura, acalmando, abrandando, pacificando e com muita esperança. Paz, caros filhos. Muita paz a todos. A bênção de Dr. Herma a cada coração presente. E que a paz desta hora, a compreensão desta hora, a mansuetude seja com todos durante toda a semana na construção de harmonia e paz. Graças a Deus, graças a Jesus Cristo. Caminhem sempre na esperança, construção de fé e na certeza absoluta que és imortal. Graças a Deus. Graças a Deus, Senhor. Que o nosso Mestre querido, nesse envolvimento de ternura e de paz, nos abençoe. Doutor Herma, a nos proteger, a nos envolver nas benesses de muita ternura, na compreensão. Que os nossos lares aqui representados, amparados, e nós, todos nós, fortalecidos na construção da fé, na certeza do amparo, sem temor, caminhando sempre no autoenfrentamento, no enfrentamento das dificuldades, mas com o Evangelho nas palavras, nos atos, caminhando sempre. Os médios no alpace, e todos nós agradecidos pela bênção desta hora. Que assim seja, Senhor. Vamos acompanhar a apresentação. A espiritualidade ainda trabalha no nosso socorro, nos fortalecendo.